Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à 8ª Conferência de Valor APA. Este tem sido 4 dias de trabalho, de muita partilha de conhecimento e muita partilha de experiência entre todos. Tem sido muito gratificante para nós. O meu nome é Eduardo Castela, eu sou membro da direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e tenho a honra de estar aqui hoje para apresentar esta sessão, uma sessão dedicada às Health Solutions. À semelhança do que foi realizado na terça-feira, teremos hoje 5 pitches com apresentações de soluções inovadoras e tecnologias disruptivas que irão ajudar os profissionais de saúde a melhorar as condições dos utentes e promovendo a eficiência, o ensino e a investigação dentro das instituições. Relembro todos os participantes que poderão endereçar as suas questões pelo Facebook, na transmissão em direto, poderão também no site da conferência, no separador dedicado para o efeito, fazê-lo, e eu irei colocar as questões aos nossos oradores. O Pitch 2 é o pitch da Siemens Healthineers, é a gestão tecnológica da saúde, um case study do Reino Unido. É um pitch que tem como objetivo promover o debate e a adoção de novos modelos de contratação e gestão que asseguram a transformação no SNS através da tecnologia e digitalização em saúde. Temos connosco 2 oradores de excelência. A doutora Nancy West é Head of Enterprise no Reino Unido e o doutor Ivan França, diretor-geral em Portugal da Siemens Healthineers. A quem passo desde já a palavra. I'm going to go straight into my section, and for me it's a real honour to have been invited to speak to you today, so thank you. I'm looking forward to taking you on a journey through the past, the present and the future of value partnerships here in the UK. First, a quick overview of how we got to where we are today. So our story starts in 1999 with the world's first managed equipment service. And I can still remember how proud I was when we signed that contract with Barnet Hospital in London. Up until then, ever since our company was formed in 1847, our focus had been on the more straightforward equipment sale transaction. For sure, there is nothing wrong with that. We have very strong relationships in this country with many customers today, and I'm sure at Siemens Healthineers we have very strong relationships with many of you. And we will continue to do so through that route. However, some of our customers started to want something a little bit different. They needed certainty, they wanted more risk transfer, they wanted to be able to combine expertise, and they wanted access and needed access to investment. For our government, private finance initiatives became a very popular way of funding our National Health Service building projects. Barnet Hospital was one of these projects. Along with their impressive new building that you can see there on the slides, they needed to be sure of modern, well-maintained technology. And so we created Managed Equipment Services, or MES, as some of you may hear it called. These solutions provided for technology and the service, great service to our customer, all for one simple fixed annual payment. We removed the need for capital investment and we replaced it with financial stability and value for money. During around 2010, things stepped up a gear. Our customers' challenges were growing. They were under pressure to improve outcomes with less money. Equipment was aging and patient demand was rising fast. We started to work more closely with our customers and look for ways of sharing their problems, sharing their challenges, and providing the support that they needed. Collaboration and mutual trust were the way forward. Our managed equipment service contracts evolved into managed equipment service partnerships. We started to measure success in terms of outcomes, clinical, operational, and financial outcomes. Over the last 3 to 4 years, we have stepped into another era, that of the Siemens Healthineers Value Partnership that I'm sure Ivan will mention to you in a while. These really are true partnerships built on innovation, where we integrate fully with the healthcare provider and we work as one team. We're in it together, and at the heart of those partnerships is the patient. As with yours, our healthcare system is continually developing in exciting ways, and we're here to support those challenges. For example, on the left-hand side of the slide, you can see that there's a move towards collaborative imaging networks and community diagnostic hubs,
or one-stop shops, we call them sometimes here in the UK. These will make access to care more efficient with faster diagnosis, much closer to the patient, giving them essentially better longer-term outcomes. In addition, the UK government has put forward a health infrastructure plan, which means significant investment over the next 5 years into new hospitals, as well as diagnostic technologies. Our value partnerships at Siemens, as you can see on the right of the slide, will evolve to reflect those developments. Our mission is to enable our healthcare partners to make the most of every single exciting new opportunity. So, today in the UK, we have around 33 value partnerships of all shapes and sizes. And my plan was to share with just one of those with you, and that's Kingston Hospital, which is based just outside of London. When we first engaged with this healthcare provider back in 2016, they were struggling with ageing equipment, they had capital funding shortages, and they had very inefficient processes. The building was old, the layouts were very poor, and in fact, one of the things that will always stay with me was that in one area, patients had to cross the main corridor wearing their hospital gowns to go and have their scan before crossing back over to the main corridor again to go back to the changing rooms. Patient dignity, therefore, was a massive concern for them. Patient numbers were rising, staff were finding it very hard to stay positive, and the Independent Care Quality Commission rated this hospital as requires improvement, and that's a big thing for us here. So really, Kingston Hospital needed a partner who could help them with this. And following a highly competitive tender process, we were enormously proud to be selected as that partner. Our value partnership addressed three main areas. First of all, patient experience. We redesigned the layout of the department, we introduced a new booking system, and we planned patient-friendly workflows. Secondly, the technology. We removed all equipment-related risk and responsibility from the team at the hospital. We guaranteed excellent performance and uptime, and we put a team permanently on site with that customer to support them on a daily basis. Third, the clinical service itself. Thanks to the expertise of all of our teams, including our facility design and our healthcare consulting experts, we've transformed the clinical radiology service at Kingston. Of course, really, ultimately, outcomes are what matter. And as a result of our partnerships, patients are moving through the system much faster. They're more likely to arrive for their appointments, and they are delighted with the service when they get there. And we all know that happy staff are so important for the patient experience. So we're very proud to report that staff outcomes are excellent, with higher retention, lower absent rates, and 0 vacancies. And you can see here one of my favourite quotes from this client. To hear directly that we've had that kind of impact is incredible. And really the absolute best thing has been that move by the Care Quality Commission to take this hospital from requiring improvements right up to the highest level, which is termed outstanding. So I hope those brief insights in the UK have inspired you and opened your eyes to the possibility of new and innovative ways of working. For sure, you know, I urge you to explore the concept of value partnerships with Ivan and Philippa and team, and find out what it could mean for your organisation, to discover really the difference it could make to your staff and, of course, to your patients. Ivan, can I invite you to come back in? I'm sorry, I kind of had to tip that. It's a privilege to be here with you and participating in such an important event. I would like to especially thank the organization of APA, who has kindly invited us, especially now where we are going through tough moments with a lot of pressure in the healthcare sector. So having the opportunity to have Nancy here showcasing important study case from the UK about transforming care delivery and models to partner with the hospital at this moment where the sector is having a lot of pressure because of the pandemic. So having even more pressure is very important. And when I say even more pressure, it's mainly because we already had a lot of pressure in the past, right? So
we already had to cope with the need for the healthcare system to improve quality while keeping costs down and even lowering costs through transforming the way we deliver care, improving precision medicine, improving patient experience, and you touched that on your study case, improving, putting the patient in the center of all the process, working in a way that we can also improve precision medicine. And this is being done more and more with the technology that we have from AI process and so on. And all through, and all of this through a very steep process of digitalization that we are living in, not only in healthcare, but in all the sectors, that also creates an opportunity for us to improve the way we work. So, and at Siemens Healthineers, we're very glad we are able to partner with the hospitals, partner with the hospitals in both sectors to be able to create and advance with more efficient models. And you have showcased one of them here in Europe, in England. And this is extremely important, especially because those models can bring a more efficient way to improve outcomes from patients. We can point out several aspects of it, as the fact that we can have a better technology management, so we can have better technology upgrades throughout the contract years. This is especially important now that technology is improving and it's increasing in an exponential way. So it's important not to put a system there and then you upgrade that 5 or 10 years later. It has to be constantly updated. We also have to, those models also allow us to manage the fleet in a diligent way with KPIs in a very efficient way, where we can also look at the CapEx implementation and CapEx utilization, which is very important for the hospitals in the country. We also look at workflows, the way we redefine workflows, the way we put patient in the center of that workflow, the way we optimize workflows within the hospital, within the different clinical pathways to optimize holistically all the different areas of the hospital, always having the patient in the center of everything. And finally, not forgetting that technology doesn't work if you don't have people involved. And we have also a strong approach on management, change management, supporting our partners throughout the contract on change management. Because you can have the best technology, but if you don't have people involved, engaged in the right way, 1 minute. 1 minute. Okay. We are not being able to get it in an efficient outcome overall. So I have 1 minute. So one important word. We have worked last year with APA in finding solutions, also with Nova, to build a framework, a legal framework, to spread and implement the project, this kind of contract in the country. And we have a dossier that we can send to you all through APA that shows how this can be done. This is very important because we can be here talking about several ways of implementing the partnership, but without a pragmatical legal framework. And we have that. We have developed that with APA and Nova, and it will be very important to share that with you. We worked that before the pandemic, and we have it all set to make the difference and to be even more relevant to healthcare in these difficult times of pandemics. Thank you. Thank you, Ivan. Thank you, Nancy, for your presentations. And thank you for leading the future with us. Bom, sem mais demoras, vamos voltar novamente vamos passar para o terceiro pitch. O terceiro pitch é Vifor Pharma, a gestão racional do sangue nos hospitais do SNS. Temos connosco o orador e estimado amigo, o Dr. Carlos Alberto Silva, presidente do Centro Hospitalar Tamegui Sousa, e que nos vai falar sobre a importância de reforçarmos a gestão racional de sangue e as estratégias de implementação nos programas de Patient Blood Management. Dr. Carlos. Então, muito boa tarde a todos. Agradecer à APA e à Vifor Pharma a amabilidade do convite
Eu não sou propriamente um especialista na gestão de sangue, sou um presidente do Conselho de Administração de um dos hospitais que integra este programa e, portanto, eu passaria muito rapidamente a explicar-vos o que fizemos, o que é que foram os resultados da atividade no centro hospitalar ao nível desta gestão do sangue. Bem, então, seguindo e para não gastar o tempo todo que me tinham pedido, para deixar depois alguma oportunidade, eventualmente, para podermos falar no fim, dizer-vos que o Patient Blood Management Program é algo que nós introduzimos dentro do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, que não é propriamente uma novidade, já é uma realidade que, portanto, trata-se de uma filosofia baseada na ideia de que cada gota de sangue conta e, portanto, cada transfusão deve ser feita de forma criteriosa e muitas das vezes mudando até o paradigma no sentido de que a transfusão só deve ser feita quando é mesmo necessário ser feita. E não estamos a falar só de questões, não estamos a falar de questões económicas, estamos a falar de questões que têm a ver com as boas práticas ao nível de bem tratar os doentes. Temos aqui uma definição do que será o PBM, uma estratégia global de boas práticas de transfusão que permite a melhor utilização do sangue e dos seus componentes. Já vamos ver à frente em que é que isto, na prática, se consolida e, em particular, no nosso hospital. Em termos portugueses, este programa teve uma decisão superior, até ao nível do Diário da República, na constituição de um grupo de hospitais que integrassem um projeto para desenvolver este programa. Isto faz-se em abril de 2018, estão ali elencados o conjunto de hospitais no quais o Tâmega e Sousa se insere. Depois segue-se, em junho de 2018, uma norma da DGS que, de alguma maneira, passa a documento escrito aquilo que serão as boas práticas neste domínio. Depois, em concreto, no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, está ali a prova física do que foi a decisão do Conselho de Administração de nomear a equipe de trabalho transversal, já vos explico a seguir o que é que envolve em termos de diferentes especialidades envolvidas aqui na gestão do sangue neste domínio. Portanto, foi uma decisão que foi tomada em julho de 2018. E temos então aqui as grandes linhas do que significa o PBM, um conceito baseado na evidência, não é nada que estejamos a fazer sem ter por trás a consolidação teórica do que são as boas práticas e os bons exemplos. Implica uma natureza multidisciplinar, porque parte do princípio de que não é feito por ninguém isoladamente e implica o trabalho de várias pessoas, de vários grupos profissionais e de várias especialidades médicas, como já verão. Tem que ser proativo, significa gerir clínica e individualmente o sangue de cada doente, é orientado especificamente para cada doente, cada caso é um caso e tem que ser visto na sua realidade concreta. Esta frase que está ali a seguir e que é a verdadeira mudança de paradigma, em que transfundir um doente deve ser mesmo a última opção terapêutica. A ideia de que, às vezes, avançar como opção terapêutica eu não diria de primeira linha, mas numas primeiras fases de abordagem, que poderia ser uma boa solução, está aqui assumido como não devendo ser feito, ou seja, só em último caso, em última opção terapêutica é que devemos avançar para a transfusão. Isto implica naturalmente uma nova cultura institucional e, como eu disse no início, sem que isto tenha subjacente, depois lá terá naturalmente as suas implicações económicas, mas não é isso que está na base do processo. O processo tem muito a ver com as boas práticas clínicas e temos aqui ali a verde a frase de segurança do doente, que é um ponto-chave deste projeto. E depois, naturalmente, qualidade na saúde, porque é baseada nas tais boas práticas que vos falava há pouco. A OMS aprova o PBM em 2011, portanto já não estamos a falar de uma coisa nova, é algo que já tem vários anos e há países que já têm esta prática muito mais consolidada do que nós e, portanto, mais uma vez dizer que não estamos propriamente a inventar nada, estamos só a seguir aquilo que já se recomenda há vários anos. Implica naturalmente uma abordagem sistematizada,
baseada em evidência e focalizada no doente, algo que já teríamos referido anteriormente. O que é que são os pontos-chave em cada um destes casos? Otimizar a gestão da transfusão, garantir um tratamento eficaz e de qualidade e assegurar os melhores cuidados de saúde em termos de segurança e eficiência. Temos então 3 pilares nos quais baseamos esta intervenção. A vermelho temos a área da intervenção pré-cirúrgica, a laranja temos a área de intervenção no momento da cirurgia e a azul o pós-cirúrgico, que pode inclusive estender-se para o período de pós-alta. Então o que é que temos em cada uma destas áreas? No pré-cirúrgico, e já vamos ver a seguir que o sucesso do projeto é tanto mais bem conseguido quanto mais cedo conseguirmos sinalizar os doentes, e defende-se aqui que 6 semanas antes da cirurgia é uma boa altura para começarmos a sinalizar o doente e para o ir apanhando e integrando no sistema. E então a abordagem pré-cirúrgica implica então a correção da anemia, a detectar a causa da anemia, perceber exatamente porque é que o doente tem a anemia, estabilizá-lo, repor os déficits de ferro ou outros déficits passíveis de correção e a otimização do doente para a cirurgia, preparar o doente para que chegue ao momento da cirurgia nas melhores condições possíveis. Depois temos então o momento da cirurgia propriamente dito, e nesse momento temos a identificação do risco de hemorragia e a minimização das perdas de sangue intraoperatórias com técnicas cirúrgicas meticulosas, ou seja, a cada momento vermos o que é o melhor procedimento para conseguirmos o desiderato a que nos impusemos. E depois então, no pós-cirúrgico, a otimização da tolerância à anemia, otimizar a anemia, maximizar a oxigenação e diminuir a necessidade de suporte transfusional numa transfusão restritiva. O que é que isto implicou dentro do nosso centro hospitalar? Deixem-me só muito rapidamente, para quem não sabe, o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa é um dos maiores centros hospitalares de Portugal, tem uma área de influência enorme, temos como incumbência tratar 520 mil pessoas, 5% da população portuguesa, distribuída por 12 concelhos de 4 distritos. Na área metropolitana do Porto somos, de facto, o maior hospital em termos quer de área, quer de população a assistir. E por isso mesmo temos uma enorme casuística nas diferentes áreas de atuação e aqui também não foge à regra. Temos então a intervenção neste processo, liderado pela imunohemoterapia, que são as pessoas que normalmente têm esta coisa na sua esfera de ação diária, anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, ginecologia, ortopedia, urologia e cardiologia, que é uma conquista recente de janeiro de 2020, sendo que não podemos esquecer, estávamos a falar de especialidades médicas, mas não podemos esquecer aqui a intervenção da área de enfermagem também, que é absolutamente fundamental, porque temos de ter pessoas dedicadas, experimentadas nesta área. Quais são os doentes que são referenciados para o PBM no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa? Procedimentos cirúrgicos eletivos e com maior probabilidade de consumo de componentes sanguíneos, doentes do sexo feminino com hemoglobina inferior a 12 ou masculino inferior a 13 e com déficit de ferro, ácido fólico e ou vitamina B12. Depois estão estabelecidos internamente algoritmos que eu não vou aqui estar a escalpelizar naturalmente pela limitação do tempo, mas que estão disponíveis para sempre que seja necessário partilhar. Fizemos, isto é importante dizer, para que simplificássemos a vida dos nossos colaboradores, fizemos a linkagem no registro desta situação no S-Clínico para que eles introduzam isto na sua prática diária e não apareça como algo que é um corpo estranho no meio da atividade deles e que eles depois fujam desta situação. Fizemos também uns flyers que distribuímos pelos médicos no sentido de estabelecermos assim de uma forma muito fácil, com cores que são rapidamente acessíveis e perceptíveis, o que é o algoritmo e o que deve ser feito em cada um dos casos. E depois, só para concluir, linha-chave deste programa. Dificuldades. A primeira não foi dificuldade no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, essencial à adesão do Conselho de Administração. A prova evidente é que eu estou cá hoje
digamos, a prova inequívoca de que dei o suporte todo e continuo a dar o suporte ao serviço para que o processo avance. Pode haver escassez de recursos humanos, pode haver tudo isto, mas eu, digamos, destacaria ali um destes pontos. A apresentação fica depois partilhada para quem quiser, que é a alteração do paradigma clínico, porque isto implica, de facto, da parte dos profissionais, uma abordagem diferente, uma forma diferente de olhar as coisas. E o que é que nós tivemos neste tempo de pandemia? Tivemos, por força do cancelamento da grande parte da atividade cirúrgica eletiva, tivemos aqui uma alteração significativa, porque uma boa parte destas cirurgias deixaram de ser chamadas ao processo, mas mantivemos o PBM, implementámos em novas áreas, ortopedia trauma, cirurgia trauma e em hemorragias digestivas agudas. Estivemos numa altura, como se diz ali, de diminuição das dádivas e da reserva estratégica de sangue nacional. Só para que se perceba, uma imagem às vezes vale mais que 1000 palavras, nós tivemos até o momento 1684 cirurgias em que já introduzidas neste processo, nas diferentes especialidades, maioritariamente na ortopedia. O grande trauma, nós estamos numa zona em que o trauma é muito intenso e que também, por isso mesmo, aparece ali em primeiro lugar. Os doentes, aqui ficam só os indicadores, doentes que tínhamos antes da pandemia e depois da pandemia, naturalmente há aqui uma diferença de paradigma, porque antes da pandemia nós tínhamos os doentes que apanhávamos para a cirurgia, naturalmente durante a pandemia, naquele período, como não tínhamos cirurgias, tivemos que ir apanhar muito mais os doentes na parte do internamento do que propriamente na cirurgia. E só um último slide para dizer que dos números que nós temos compilados, porque isto ainda tem relativamente pouco tempo e carece de uma análise mais exaustiva, as transfusões reduziram-se num número similar de casos e de gravidade semelhante, em redor de 25% das unidades transfundidas. Portanto, eu diria que estamos a falar de um processo inequivocamente bem sucedido e que sinto muito orgulho em que o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa possa fazer parte deste processo. Como ali se diz neste último slide, o que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito, e é isso que nós tentamos fazer com toda a modéstia. Muito obrigado pela vossa presença e pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, Dr. Carlos. É sempre um gosto ouvi-lo e verificar a paixão que tem nos desígnios dos seus trabalhos e a paixão que demonstra em todos os projetos que lidera é sempre muito gratificante para nós. Passamos agora para o pitch número 4. Heart Genetics, My Pharma Genes, a farmacogenética na prática clínica. Iremos ter uma apresentação de uma plataforma, um novo painel poligénico que permite obter informação sobre a interação genofármaca em 5 áreas terapêuticas. A oradora, a doutora Ana Teresa Freitas, professora catedrática no Instituto Superior Técnico, é CEO e cofundadora da Heart Genetics e da Genetics Biotechnology SA. Professora? Bom, boa tarde a todos. Obrigada por este momento, por este espaço. Obrigada, Eduardo, pela introdução. Estou aqui para apresentar a nossa nova solução My Pharma Genes, que vai permitir a implementação da farmacogenética na prática clínica em Portugal. A Heart Genetics é uma empresa portuguesa que está há 7 anos no mercado, que trabalha na área da saúde digital e da genética humana. Nós desenvolvemos software de bioinformática e temos um laboratório licenciado para a área da genética. O centro do nosso trabalho é transformar dados de genética em dados que possam ser úteis para o cidadão no dia-a-dia. Quando na Heart Genetics falamos de genética, não falamos de diagnóstico de doença, falamos da compreensão do nosso genoma, que é uma ferramenta para nós determinante para podermos programar uma vida saudável. E hoje eu estou aqui para vos falar da área da farmacogenética. A promessa da farmacogenética é que a utilização dos dados de genética permite uma previsão da resposta do doente a uma terapêutica. Permite desenhar terapêuticas mais personalizadas, mais eficazes e com uma relação custo-benefício tanto para o tratamento como para o doente. Há alguns números que vale a pena olhar. A variabilidade da resposta a fármacos é realmente um problema de saúde pública. Temos um valor médio de cerca de 10,6% de internamentos na União Europeia devido à resposta a efeitos secundários de medicamentos.
E Portugal está no topo desta escala. 11,1% dos internamentos nas nossas unidades hospitalares devem-se a respostas de efeitos adversos a medicamentos e nós sabemos que poderíamos ter prevenido cerca de 50% destes casos. Há outro número muito relevante. Para cerca de 50% dos doentes vão estar expostos a 90% dos fármacos que tomam não vão ter uma resposta adequada. E ainda mais severo, 17% destes doentes vão ter efeitos secundários graves em pelo menos um dos fármacos. E este número é impressionante quando olhamos para os dados publicados no documento Farmacogenética em Portugal 25+, que mostra que todos os anos na Europa morrem em média cerca de 197 mil pessoas por efeitos adversos de medicamentos. Se nós olharmos para os números de mortes Covid, podemos verificar que temos uma pandemia silenciosa todos os anos nesta área. O que nós sabemos é que a variabilidade na resposta aos fármacos, cerca de 20% a 30%, está associado a características genéticas de cada indivíduo. E convido-os agora a ver o que é que tem sido feito na Europa e no mundo. Apresento-vos só esta figura da Europa e dos Estados Unidos. Hoje em dia existem 27 unidades hospitalares que usam de uma forma transversal os dados na farmacogenética para a personalização das terapêuticas. E estes projetos têm mais de 10 anos. Numa avaliação financeira realizada a mais de 44 projetos, foi possível verificar que em cerca de 30% houve realmente um valor positivo na relação custo-benefício. Em 27% dos projetos foi possível reduzir de forma real e efetiva os custos. E para 90% dos projetos há uma indicação de uma melhor gestão, tanto na segurança como na eficácia dos fármacos. E não estamos a falar de ciência, estamos a falar de guidelines. Estamos muito mais além do que, por simplesmente, ter alguns trials científicos. Existem consórcios de farmacogenética, agências de medicamento, que todos os anos publicam guidelines na associação dos genes aos fármacos. Ainda este ano, em abril deste ano, a FDA publicou um documento para mais de 120 medicamentos, onde afirma que o conhecimento que existe na ligação do genótipo na resposta ao fármaco é suficientemente elevado para recomendação para utilização na prática clínica. E o que é que dizem alguns dos médicos que trabalham nesta área em Portugal? Gostava que o vissem o Dr. Hélder Pinheiro, do Hospital Curi Cabral, e depois a Dra. Natália Marto, do Hospital da Luz, que infelizmente a imagem dela vai estar parada por uma questão de incompatibilidade aqui de sistemas. São múltiplas as variáveis que influenciam a seleção e a otimização da terapêutica farmacológica em cada doente. A farmacogenética, que estuda a influência das variações genéticas individuais na resposta a esses fármacos, tem-nos fornecido recentemente informações adicionais para potenciar quer o seu uso seguro, quer a sua eficácia. Esta vertente da farmacologia tem levado a cabo esforços que exponencialmente examinam o papel de múltiplas variações no nosso genoma e da sua potencial relação com resultados terapêuticos. Na rotina clínica, a estratégia típica tem sido a da monitorização da resposta do doente ao tratamento e à modificação da mesma em caso de ausência de resposta satisfatória ou de manifestações de toxicidade, não tendo por isso em conta que estes fenótipos podem estar associados a polimorfismos genéticos que, se fossem conhecidos previamente, poderiam identificar os doentes não respondedores ou evitar toxicidade farmacológica desnecessária. Apesar desta estratégia clássica ser adequada na grande maioria das situações, noutras, como por exemplo nos doentes portadores de variantes genéticas que estão associadas a reações de hipersensibilidade a um determinado fármaco, esta informação pode evitar eventos potencialmente fatais. Olá a todos, o meu nome é Natália Marto, eu sou médica de medicina interna do Hospital da Luz em Lisboa e sou investigadora do CEDOC da Nova Medical School. Eu dedico-me às doenças autoimunes, à patologia médica da gravidez e, claro, à farmacologia clínica. Gostava que imaginassem que eu tenho no meu consultório uma doente jovem com um diagnóstico recente de lúpus e eu vou-lhe iniciar o imunossupressor, a azatioprina. Apesar de eu ter iniciado o medicamento numa dose baixa, a doente tem uma reação adversa grave, com toxicidade sobre a medula óssea, que resulta numa hemorragia, numa infecção que põe a doente numa unidade de cuidados intensivos, em risco de vida. Eu sei que estas reações adversas estão associadas a um polimorfismo no gene da enzima que degrada a azatioprina. E sei que este polimorfismo tem uma prevalência de cerca de 5% na população europeia.
É aqui, nestas situações, que a farmacogenómica e, concretamente, a farmacogenética nos podem ser úteis. A farmacogenética pode ajudar-nos a prever a resposta ao fármaco. Pode, como no exemplo que vos dei, identificar a priori um grupo de doentes com um risco maior de ter uma reação adversa grave e, nestes doentes, evitarmos a utilização de um medicamento ou então usar uma dose mais baixa. Pode também identificar um grupo de doentes que tem uma eficácia reduzida e que precisa de uma dose mais alta, ou até identificar um grupo de doentes que tem maior benefício de um determinado fármaco e, portanto, nesses doentes o fármaco será de primeira escolha. Claro que nós não somos só produto dos nossos genes. O nosso território genético está sujeito a influências do ambiente, de doença, da idade, de comportamentos e, portanto, por si só, isoladamente, a farmacogenética não pode prever a resposta a todos os fármacos. Mas, sem dúvida, a farmacogenética é uma ferramenta muito útil numa perspectiva de medicina de precisão, em que tentamos escolher o fármaco certo, na dose certa, para cada indivíduo. Então, o que é a solução MyPharmaGenes? A solução MyPharmaGenes tem duas componentes. Uma é um teste genético muito simples, feito a partir de um swab, uma amostra de saliva, e que nos permite, em simultâneo, analisar mais de 80 posições do genoma para 5 áreas terapêuticas. A área da psiquiatria, gestão da dor, oncologia, diabetes e cardiologia. Damos resposta para mais de 100 fármacos com um nível de evidência muito elevado na associação entre o genótipo e a resposta ao medicamento. Esta ferramenta é uma ferramenta de apoio à decisão clínica e, como tal, a passagem do conhecimento para o médico é feita de uma forma simples, gráfica, por forma que o conhecimento possa ser bem compreendido e a decisão possa ser tomada de forma segura. Logo, ao médico explicamos que tipo de metabolização faz aquele doente, que risco é que existe na eficácia do medicamento e que risco é que existe nos efeitos adversos do medicamento. Para o doente, que também vai receber o seu resultado, nós explicamos, com um código muito simples, se um medicamento pode ser tomado de acordo com a bula, se deve ser usado com alguma precaução ou se deve ser usado realmente com muita precaução ou eventualmente discutir com o seu médico uma mudança de terapêutica. Esta informação é apresentada num relatório onde, com um conjunto de ícones, colocamos as guidelines, o nível de evidência, a ação a tomar. Para além disto, o relatório, como podem ver nesta imagem, é suportado por um aplicativo, uma app, onde mostra para cada uma das áreas terapêuticas os fármacos que foram avaliados. Clicando em cada fármaco, podemos ver o detalhe dos genes, das guidelines, das recomendações. Por exemplo, podemos saber se já está presente na bula do medicamento ou não a necessidade de ter esta informação. E existe ainda uma área designada aos meus medicamentos, onde o médico pode conversar com o doente e selecionar entre todos estes fármacos aquela que vai ser a terapêutica para o doente. Logo, há aqui um canal de comunicação. Neste momento, deixo-vos com esta imagem e gostava, francamente, que tirassem uma fotografia a esta imagem. A partir desta QR Code, podem ter acesso a uma demonstração desta app e, como tal, validar o conhecimento e a forma como comunicamos os resultados. Bom, muito obrigada. Como todas as doenças são pessoais, acreditamos que os seus tratamentos também o são. Muito obrigado, professora Ana Teresa. Obrigado pela sua apresentação, obrigado também pela gestão eficiente que fez do tempo da apresentação e também um obrigado por nos fazer lembrar aqui que temos uma pandemia silenciosa e foi de facto muito salientante aqui na sua apresentação. Muito obrigado. Relembro todos os participantes da conferência, todos os participantes do Facebook, todos que nos estão a ver, que podem colocar as suas questões ou pelo Facebook ou pelo site da conferência Valor APA, no separador para o efeito, as questões que depois iremos endereçar aos nossos oradores. Passamos neste momento para o pitch número 4, é o pitch da Iberdata. Temos connosco o Dr. José Luís Sanches, é CEO da Iberdata, é também administrador hospitalar e consultor em projetos de inovação. Vai-nos fazer uma apresentação sobre a eficiência energética nos hospitais, vai enquadrar a forma como os projetos e os serviços, a sua gestão energética e as estratégias que podem ser levadas a cabo
nas organizações prestadoras de cuidados de saúde. Vai identificar algumas experiências e projetos e iniciativas europeias que têm sido levadas a cabo. Muito obrigado. Muito boa tarde. Obrigado pela possibilidade de apresentar esta nossa linha de trabalho, que estamos muito confiantes que pode ser uma mais-valia nomeadamente para o Sistema Nacional de Saúde e na sociedade em Portugal, sempre desde uma visão de nós próprios como um mero integrante de todo um pool de intervenientes em todos os projetos que são complexos. Portanto, nós vamos fazer, bem que o Ricardo adiantou, vamos fazer essa linha de descrição, desde a situação que percebemos em Portugal até o que podemos perceber que poderia ser a mais-valia da nossa experiência para fazer avançar um bocado a situação em Portugal em termos de eficiência energética para passos reais mais abrangentes. De um lado temos, portanto, Portugal tem, como outros países da União Europeia, no enquadramento das políticas da União Europeia, mas tem sido um dos países membros que ha desenvolvido institucionalmente de uma maneira mais abrangente, melhor, vamos dizer, os suportes legais e financeiros para o apoio à eficiência energética na sociedade e no sector saúde. Pontos fortes que nós percebemos para o desenvolvimento da eficiência energética em Portugal, do lado essa estratégia do Estado, no sentido de melhorar a pegada ambiental e a eficiência energética. Em segundo lugar, a estratégia própria da União Europeia, que basicamente tem 3 pilares. Um que é o financiamento, outro que é a promoção da transmissão de boas práticas e outro que é a cooperação de países membros para ter uma base, cada país tem as suas especificidades, para ter uma base para extrapolar o que é encontrado como bom a outros ambientes. A mudança do paradigma energético já está em uma fase para nós para avançar de uma maneira um bocado mais, não diria agressiva, mas sim mais forte. Em Portugal temos outro ponto forte, que já temos um importante volume de estudos de viabilidade para a melhoria da eficiência energética nos hospitais. Temos projetos e temos obras feitas, com o apoio do financiamento nacional e da União Europeia. E, portanto, isto aqui já é uma base muito importante para projetos mais abrangentes. Finalmente, as organizações do SNS têm desenvolvido já uma visão do seu próprio futuro a incluir a eficiência energética no seu desenvolvimento. Para além de que os seus parceiros operacionais habituais têm desenvolvido já capacidades que são muito valiosas para projetos mais abrangentes nesta linha. Nós, o que pretendemos é a Iberdata, como parte de um grupo que tem desenvolvido tanto a distribuição de equipamento médico como a manutenção da eletromedicina e, finalmente, os projetos de apoio à gestão energética nos hospitais na Espanha. Achamos que podemos participar desta nova etapa, que achamos que já estamos a chegar em Portugal. Afinal, isso, como todo que precisa de fazer parte de diferentes membros, colaboradores, diferentes organizações que têm de participar para conseguir bons resultados, tem de se contratualizar corretamente, que é para conseguir que o que faz cada um seja o mais adequado para conseguir os resultados pretendidos. Nesse sentido, o estudo de viabilidade e de melhoria energética é o primeiro passo para identificar num hospital concreto, com o alvo, com a situação, com as ajudas, com as necessidades específicas, qual seria o melhor dos projetos de eficiência energética possíveis. E, nesse sentido,
como as poupanças, que o investimento por parte de fora do hospital pode voltar ao hospital em termos de poupança, segurança no custo total da energia e, no fim do projeto, conseguir uma renovação das infraestruturas relacionadas com o consumo energético nos hospitais e a poupança que ficaria como estrutural para o cliente. Portanto, temos vários sistemas, são como outros apresentadores já falaram, isto é uma introdução a questões que são para nós apaixonantes, mas que tem muito detalhe que não é para agora. De toda maneira, tem modelos de contratualização desde o ponto de vista econômico, técnico, tecnológico e operacional, tem modelos específicos que podem se analisar. O que nós era salientar só que a auditoria energética é o ponto número 1 que pode vir a representar vamos dizer, a mudança de operações com objetivos de eficiência energética, mudar para uma parceria estrutural com vários parceiros especializados e que visa a gerir da melhor maneira as vantagens que já estão no mercado para conseguir poupanças estruturais para os hospitais. Algumas das intervenções europeias onde estamos a participar, é o RIUS-HIT, basicamente a União Europeia está a potenciar a análise e a partilha de dados sobre como o calor que produzem diferentes tipos de edifícios nas cidades europeias são possível voltar esse calor, voltar a produzir energia e ser reutilizada em outros edifícios. Neste caso, nós estamos a participar, somos uma das 4 empresas, os casos demostradores para a Europa. Nós estamos no Hospital de Madrid e tem outros 3 membros que estão, está a trabalhar em CPDs, portanto, em centros de processamento de dados, outro em águas residuais e outro no metro. No metro de Berlim para além da saúde, pode ser dos grandes ensinos sobre como podemos utilizar, por volume, como podemos utilizar o calor residual como fonte renovada de energia. Outro programa que estamos a participar é o Interreg, também no setor saúde. Basicamente, isto seria já muito extenso, mas é típico programa da União Europeia que, de um lado, está a desenvolver uma plataforma digital para fazer seguimento a 5 indicadores-chave, portanto, para ter informação de um volume de dados suficiente, com tecnologias de todo tipo, para tratar esses dados e obter resultados e orientações para aplicar esses resultados à prática real dos hospitais. Na mesma altura, por passaporte, portanto, é vamos dizer, uma ajuda, avanço do perfil pretendido por um hospital no sentido o seu perfil ótimo de consumo energético e, portanto, como poderiam melhorar. É programa típico que nós, que estamos a dizer, nós estamos a participar já não ao nível de demonstração, um nível mais focado, num hospital de Badajoz, e os colegas do Hospital de Leiria estão portanto, dentro desta parte de hospitais piloto. Temos outro elemento do nosso DNA, da nossa maneira de trabalhar, é que lá onde vemos que o mercado tem alguma pequena falha para otimizar um projeto, desenvolvemos um produto específico para conseguir ultrapassar essa limitação. Nesse sentido, é um sensor de presença humana, um sensor inteligente também. Eu não sou engenheiro, também não conseguia dar muito mais informação, mas isso é a título de exemplo. Cá é o nosso caso, uma experiência de gestão da energia no Hospital Severo Ochoa, em Madrid, desde 2018 a 2033,
cá é um exemplo onde estamos a conseguir, a partir do investimento, o investimento da administração é zero, o custo do conjunto de infraestruturas é suportado pela empresa de gestão da energia, a poupança é garantida para o hospital em tranches de 5 anos, primeiro quinquênio são 5%, segundo 10%, terceiro 15%. A média de poupança sem investimento real do hospital é de 10% durante um período de 15 anos. Com renovação de infraestruturas não é pouca coisa. A realidade, estamos ainda um bocado por cima disso. Pronto, esse minuto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado à Iberdata, graças José Luís. De facto, um tema muito importante, muito em voga em Portugal e, de facto, estou certo que enriquecerá o debate aqui da nossa plateia, a nossa plateia virtual. Relembro que para termos esse debate temos que ter questões online, questões no Facebook, questões na plataforma de conferência de valor APA, no separador para o efeito. Convido todos os participantes a fazê-lo. Vamos retomar o primeiro pitch, o pitch da Biogen, os biosimilares como instrumento de poupança de custos em cenário pós-Covid. Temos connosco o professor Francesco Menini, julgo ter pronunciado bem, professor, scusa acento, professor de Economia de Saúde e Economia Política na Universidade de Roma, é autor de inúmeras publicações nacionais e internacionais, é investigador na área de Economia da Saúde e Economia Industrial. Esta apresentação terá como objetivo partilhar dados do mundo real, de um estudo europeu, onde é demonstrado o impacto da adoção dos biosimilares. Professor Francesco. Thanks for the presentation and thanks for the invitation. Correct pronunciation. Francesco Saverio is similar to Francisco Javier. It's okay. Now full screen presentation. I try to respect the time. It's not my typical job, but I need to try it. So yes, as the moderator presented me, the presentation is focused on biosimilar as an instrument to offer the sustainability to the system itself, in particular National Health Services itself. And it is one of the most important instruments in terms of disinvestment approach, so-called disinvestment approach in economic terms. So I would like, first of all, to introduce you something related why it is important to analyze the healthcare model and why this investment is very important in terms of sustainability of the system itself, but at the same time to underline why it is important to have a very strong and efficient healthcare system. In fact, if we have a good healthcare assistance, we could have a good health status for all the population, and as a consequence, we could have a very strong impact in terms of economic impact. So for the country itself, in terms of GDP, consumption, and so on. In fact, as the most part of, sorry, there is a stop in the slide, as the most part of the economy say that health is important for the well-being of individuals and society, but a healthy population is also a prerequisite for economic productivity and prosperity. So this is very important, but of course we have a big problem in terms of sustainability in all European national services and extra-European national services. As a consequence, we need to use some different instruments to guarantee the sustainability in terms of expenditure itself. One of the most important instruments is this investment, and another important instrument within this investment is represented by, in the pharmaceutical market, biosimilars. But first of all, we need to ask ourselves, what do we want? What do you want from biosimilars? As an economist, I think that biosimilars, first of all, it is important to introduce and to stimulate more competition into the market. Why? Because first of all, biosimilars could represent savings to finance, in part, the entry of new value-added drugs for the national health services, as so-called static allocative efficiency. On the other side, of course, stimulation of the production of innovation by companies, so-called dynamic allocative
efficiency. And the last but not least, of course, very interesting for regulator and for government itself is the lower price. But another important topics related to the biosimilar, the use of biosimilars, that biosimilars could guarantee access to more patients. Patients which in the past wasn't able to use the more effective drugs due to high price considered by the regulators themselves. There are several studies analyzing the supply side demand, the importance of saving money in the European healthcare system with biosimilar and so on. I would like to do, in our research center, we decided some years ago to follow this approach. And in 2017, we published the first important papers analyzing the economic impact of biosimilars in Italy, analyzing specifically infliximab and etanercept, which were the first one important biosimilars and the drugs introduced into the market. So the important question was how much we will be able to disinvest, and how much in the second study published in 2019, which could be the economic impact of biosimilars, analyzing a large spectrum of drugs and related biosimilars. So not only infliximab and etanercept, but the largest number already introduced into the market. So these are drugs considered in the analysis. I think it's important for you. These are the group of illness, the molecular, the originator price, the biosimilar price, and very useful for our model is the approval of the first biosimilar. So to better understand which could be the forecast after introducing biosimilar into the market, and so to better analyze and understand which could be the real economic impact in terms of cost reduction after using more biosimilars prescribed to patients. We involved boards of experts so to design an important scenarios which characterize our model, our economic model. The board was characterized by the most important physicians and specialists in the different illness involved in Italy, of course. And so they helped us to design a base case scenario, a minimum scenario, and a maximum scenario. So to better understand which could be the percentage of patients treated with drugs at the price of the biosimilar per year. And in the second step, the percentage of patients treated with biosimilar drugs per year. So analyzing the different types of drugs and the different types of biosimilar, and considering using their real data in their specific center, the percentage each year increasing the penetration of biosimilars. Which are the most important results? As I told you, we decided to design a base case analysis scenario, minimum scenario, maximum scenario. I would like to suggest you to see the maximum scenario results, because this year we were able to see that the maximum scenario, fortunately for our healthcare system, it was the real scenario. And in fact, we are very happy about these results, because first of all, as a scientist, we were able to better understand the final result of the analysis. And on the other side, we were able to detect that in 2019, biosimilar were able to overtake the originator. So in terms of the distribution of total patient treated with biosimilar in comparison to the originator. So this is a very important result, considering in particular the situation which characterized Italy starting from 2014 up to 2017, in which the difference was very high. But during the last 2-3 years, we were able the biosimilars were able to overtake branded drugs, and this is very important for us, of course. But more important in terms of economic impact is to better understand
which are the cumulative expense reduction generated by biosimilars. And again, I would like to suggest you to follow the gray line, which is related to the maximum hypothesis. And again, in 2019 and 2020, we had foreseen the possible overtaking, and the final results suggested us that National Health Service is able to save approximately 800 million euros in cumulative expense reduction. And this is a very, very important result, even because this cost reduction it's possible to use this cost reduction so to finance on the other side 1 minute left, which enter into the market. Yes, 1 minute. Okay. I go immediately to the final conclusion, which are the opportunities of biosimilar to explore a new segment of the pharmaceutical market, possibility of treating a greater number of patients being treated with biotech drugs at more affordable prices, the reduction of healthcare costs, and of course, to achieve the goal in terms of disinvestment. In conclusion, sustainability does not mean linear cuts. The satisfaction of this does not drive from spending cuts. The guarantee of the needs of future generations starts from the health generated in the present. Change of perspectives is important to change the perspective overview and disinvestment in order to generate economic resources for the national service itself, and investment and re-evaluation in effective and efficient technologies. And of course, we need to eliminate caps in expenditure, and we need to use different economic instruments so to control even the pharmaceutical expenditure themselves. Thanks a lot. Muito obrigado, Biogen, obrigado, thank you, Professor Francesco, for your presentation, for your lovely presentation, thank you very much. Bem, dada o adiantado da hora, já temos aqui algumas perguntas que foram endereçadas a nós, que foram endereçadas aqui aos oradores, mas iremos fazer uma gestão das perguntas e iremos passar para duas questões. A primeira questão que foi colocada foi dirigida à Siemens, à Heart Genetics, e que nos perguntam em que hospitais estes testes estão a ser utilizados e quais os resultados. Neste momento, em Portugal, da forma como nós temos a solução, que é uma solução alargada para várias áreas terapêuticas, eu não conheço nenhum hospital em Portugal. Quer dizer, conheço hospitais no Reino Unido, conheço hospitais na Estónia, conheço hospitais em Viena, a Holanda tem um projeto extremamente avançado nesta altura e, por exemplo, nós neste momento estamos a concorrer a uma chamada pública de implementação desta solução nos hospitais da Extremadura, em Espanha. O que existe nos hospitais portugueses, e por exemplo estes dois médicos que estavam na minha apresentação são testemunhos disso, é que em algumas áreas, por exemplo na área da virologia, da terapêutica da SIDA, fazem-se no Curi Cabral todos os dias testes genéticos para saber se aquela terapêutica pode ser administrada ou não. E esta aplicação, MyPharmaGenes, também contempla a efetividade de medicamentos órfãos? Foi uma questão que nos foi colocada. Não. Muito obrigado. Temos mais uma questão para a Siemens, para o Ivan e para a Nancy. Não sei se ainda estão connosco, para podermos... Sim, a Nancy não, mas eu estou aqui. Ok. Quais os principais obstáculos para a adoção deste tipo de contratos? Foi a questão que nos foi dirigida. Ivan? Which are the main obstacles to adopt this kind of contracts? Ok. Posso responder em português mesmo? Pode ser. Sim, pronto, claro, ok. Então, muito já foi feito para superar os obstáculos nos últimos 18 meses e inclusive com o apoio da APA. Eu diria que do ponto de vista do framework jurídico, nós já temos uma solução, foi construído um dossiê com a colaboração também da Nova, em que enquadra como é que esse contrato pode ser, esse contrato plurianual, com a incorporação
de tudo que foi falado aqui, do ponto de vista de upgrade tecnológico, de gestão de frota, de change management, de reavaliação de workflow, tudo isso pode ser incorporado no enquadramento jurídico no setor público. Nós já temos no país alguns contratos, algumas parcerias dessas já implementadas, muitas inclusive, nós já temos bastante experiência nisso, e agora com esse framework jurídico é só colocar a coisa para funcionar e para que a gente possa apoiá-los ainda mais para os desafios vindouros. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. De nada, um abraço. Temos mais uma questão dirigida ao Dr. Carlos Alberto Silva, esta sou eu que a dirijo. Era para lhe perguntar como é que vê a partilha de modelos dentro do SNS para a gestão eficiente do sangue e também qual a possibilidade de se criar um modelo de boas práticas para a implementação de Patient Blood Management. Eu, naturalmente, estar aqui é a prova mais do que evidente da minha, digamos, da minha aceitação e da minha boa opinião em relação a isso. E, portanto, eu seria absolutamente favorável a essas partilhas. Nós estamos cá para isso, modestamente, porque somos um dos hospitais, mas não deixamos o nosso exemplo ficar sozinho, ou seja, nós temos todo o gosto em partilhar e, naturalmente, que estas coisas e os resultados vão sendo tanto mais importantes quanto mais for, digamos, consolidado o número de participantes e quanto mais hospitais vierem a mostrar-se interessados em ser parte ativa deste processo, não é? Okay, acha que temos um caminho longo a percorrer, um caminho curto, um caminho... Vamos lá ver, estamos a falar de uma área em que todos percebem a importância, não é? E por isso, não só do ponto de vista dos custos que estavam subjacentes, que não foi, naturalmente, como eu disse na minha apresentação, o leitmotiv da nossa entrada no projeto, é que estamos a falar de aderir a boas práticas e, portanto, boas práticas que já estão disseminadas pelo mundo, já há países do mundo civilizado e desenvolvido que usam isto há muitos anos e, portanto, eu diria que quando isso já está implementado no mercado e quando já é uma prova evidente de bons resultados, eu acho que nós só por falta de lucidez é que não avançaremos nesse sentido e, portanto, a partilha de boas práticas e disseminação destes bons exemplos parece-me absolutamente vital. Muito bem, muito obrigado. Bom, e chegamos ao fim da sessão de Health Solutions 2. Cabe-me, em nome da direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, agradecer a todos os oradores, agradecer a todos os parceiros, agradecer a todos que estiveram desse lado e que estiveram a contribuir para que este debate fosse enriquecedor e tivesse a partilha de experiências e de conhecimentos chegasse a mais pessoas. Relembro que a Conferência de Valor APA decorrerá ainda hoje, até o final do dia e amanhã. E, portanto, convido todos a estarem presentes pelas plataformas que conhecem, pelo Facebook e também pelo site da Conferência de Valor APA. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.